A graça e a paz novamente, meus irmãos. Agora nós nos voltaremos para a palavra de Deus, para aquilo que ela tem a nos falar, a nos ensinar nessa noite. E hoje nós visitaremos as páginas do Antigo Testamento, lá no Pentateuco, no livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei. E na verdade foi a repetição da lei de Moisés para a segunda geração, depois da saída do Egito. Aquele primeiro povo que saiu do Egito, de 20 anos para cima, todo ele morreu no deserto. Será que a gente vai ter um segundo culto às escuras nesse período de um mês? E aquele povo, meus irmãos, que saiu do Egito, como os irmãos bem sabem, chegou na beira da terra prometida, para literalmente tomar posse. Porém, eles se amedrontaram e tudo. Meus irmãos, nós já passamos por isso há 3 semanas atrás. Não tem problema nenhum, ok? Estamos juntos, amém? Amém. Glória a Deus. Então, como eu dizia... Oi? Precisa botar a lanterna, senão não vai aparecer aqui. Ok, se alguém puder emprestar mais um celular com lanterna bom, forte, assim como o meu, eu agradeço. Tem uns MacGyvers aí, tem gente que tem lanterna no bolso. Agradeço para poder olhar o texto. Isso é a prova de que é ao vivo, está gravando. Obrigado. Irmãos, como nós falávamos, o povo sai do Egito. Olha. Mas eu vou ficar aqui, deixa ligar. Deixa aqui. Dá uma tempinha ali pro irmão. Isso é o país da Copa. Então, para mim, certeza que no estádio não vai faltar. Alô? Isso, no estádio não vai faltar energia. Vai, Brasil. Tá gravando? Já? Certinho? Como eu ia dizendo, isso é para se acordar para a palavra. Como a gente via, meus irmãos, o povo sai do Egito e, passada aquela geração que duvidou, já estando na beira da terra prometida, para entrar lá, eles, por castigo, voltam para o deserto, e ali eles completam os 40 anos, aproximadamente agora, eles completariam mais 37 anos e meio, a 38, em que eles iriam rodar no deserto. E qual era o objetivo de Deus? Que toda aquela geração de 20 anos para cima, que duvidou do poder de Deus, veja bem, o mesmo Deus que havia feito as 10 pragas do Egito, que tinha feito o milagre de abrir o mar vermelho, tudo aquilo, eles duvidavam que eles poderiam dar a eles a terra prometida, aquela que hoje é conhecida como Palestina. Então, por castigo, eles voltam para o deserto. Por que 20 anos, irmãos? Porque 20 anos para cima você era considerado responsável, era a maioridade. Então você era já responsabilizado pelas suas decisões. Pois bem, passado esses anos todos, e já estando novamente à beira de tomar posse da terra prometida, o que seria feito depois pelas mãos de Josué, o povo agora é repassado a eles a lei de Moisés, a lei do Pentateuco que nós conhecemos. E por isso o livro chama-se Segunda Lei. Na verdade, Deuteronômio é um termo que vem da Septuaginta, não é o termo original. O nome do livro, no original, Estas são as palavras, que são as primeiras palavras do livro de Deuteronômio. No capítulo 8, meus irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, nós vamos ver hoje e domingo que vem o seguinte tema: o caráter forjado na luta e na vitória. O caráter forjado na luta
e na vitória. Você pode parar para pensar assim: pastor, mas não é só a luta, a dificuldade que forja o caráter da pessoa? Antes fosse. Muitas vezes nós somos forjados também na vitória, na coisa boa, na bênção que vem sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, vamos ler o capítulo 8 de Deuteronômio, do versículo 1 ao versículo 9, aonde nós vamos parar por hoje. Diz assim a palavra de Deus pela boca do seu servo Moisés: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Então, meus irmãos, na verdade o capítulo 8 faz um conjunto com diversos capítulos, aonde Moisés está trazendo advertências, especialmente porque ele já sabia que ele não entraria na terra prometida. Se você lembra bem, Moisés havia feito algo que desagradara a Deus, e por isso o castigo dele seria que ele veria a terra de longe do monte, mas ele não entraria lá. Na verdade, Moisés, muitos anos depois, pisou na terra prometida. Lá nos evangelhos você tem o registro da ocasião em que Jesus sobe ao monte, e ali, com 3 de seus discípulos, ele é visitado por Moisés e Elias. Eles conversam sobre as coisas do reino, sobre o futuro e o que aconteceria com ele. E Moisés, então, ali tem, digamos assim, uma graça de Deus, e ele, de certa forma, pisa na terra prometida centenas e centenas de anos depois. Pois bem, meus irmãos, agora então, Moisés está dando esses avisos, esses alertas, para que o povo desperte para a realidade que eles usufruiriam dali a pouco, saindo do deserto e entrando numa terra maravilhosa. Na verdade, meus irmãos, especialistas dizem que a Palestina, há 3 mil anos atrás, mais ou menos nesta época, era muito, muito diferente do que é hoje. Hoje, há diversas políticas para que haja produção de grãos e agricultura em geral numa terra que é praticamente desértica. Os judeus fazem irrigações onde, computadorizadamente, água é pingada em cima de cada plantinha, para que a água seja potencializada, porque não tem. Mas, há 3.500 anos atrás, essa terra era muito diferente, e a descrição de Moisés é real. Os cachos de uva que estavam lá eram tão grandes que era necessário 2 homens para carregarem o fruto. Então, meus irmãos, essa terra Deus tem uma promessa para esse povo. Nós vamos ver hoje, meus irmãos, 4 realidades nesse texto que nos mostram essa realidade maior do tema da mensagem que nós vimos agora há pouco: o caráter forjado na luta e na vitória. O primeiro versículo, meus irmãos, nos traz a seguinte lição: a obediência deve ser motivada por um alvo. A obediência deve ser motivada por um alvo. Veja bem que este não é um enunciado interesseiro, porque este alvo parte do nosso próprio Deus. No versículo 1, ele diz:
tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Então perceba, meus irmãos, a terra prometida era uma promessa feita lá atrás a Abraão, e era uma promessa incondicional de Deus. Porém, manter a terra dependia da obediência do povo. E se você conhece tão bem a história de Israel, como nós sabemos que já vimos na nossa igreja tantas vezes, nós sabemos que eles não obedeceram, eles não seguiram essa orientação. Eles tinham algo em que projetaram: olha, eu estou sendo obediente porque Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem algo planejado para a minha nação, para a nossa nação, e se nós formos obedientes, nós vamos participar desse projeto. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque muitas vezes eu e você, no nosso dia a dia, nós somos confrontados com a obediência à palavra de Deus. Nós somos confrontados em fazer uma escolha entre pecar ou seguir aquilo que Deus coloca na sua palavra, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja na vizinhança, quer seja onde você estiver, no trânsito. Você é confrontado com escolhas: agradar a Deus ou desagradá-lo. E se nós olharmos para a palavra de Deus, meus irmãos, toda vez que nós temos um incentivo à santidade, nós temos um alvo que vem junto. No incentivo à obediência, nós temos um alvo que vem junto. Por exemplo, o autor de Hebreus diz que nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz também que nós devemos experimentar o Evangelho através do sofrimento, porque nós temos uma maior compreensão do amor de Cristo. É o que Paulo fala em Filipenses. Então a palavra de Deus, meus irmãos, sempre vai colocar esse alvo na nossa frente, dizendo assim: você não está obedecendo por nada, você não está obedecendo por motivo algum, mas porque existe no plano de Deus, desde que Ele salvou, um projeto, um alvo que está se desenrolando para mim e para você. É importante ressaltar, meus irmãos, que no texto do versículo 1 e na nossa vida também, este alvo é garantido por quem promete e não por mim. O versículo diz: o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Deus está falando para Israel aqui, meus irmãos: eu sou, Ele é a garantia daquilo que vai acontecer na sua vida. Ele é a garantia daquilo que vai se desenrolar na sua vida. Nós estamos lendo, eu estou me tornando um pouco repetitivo, mas nós estamos lendo um livro com toda a igreja, onde algo me chamou muita atenção essa semana. Muitas vezes, meus irmãos, nós falamos sobre o amor de Deus. Ora, realmente, Deus nos ama muito. Nós falamos sobre a fidelidade de Deus. E é verdade, Deus é fiel. Mas veja bem, meus irmãos, se Deus fosse amoroso, mas não fosse soberano, em alguns momentos Ele não poderia exercer o seu amor por nós, porque Ele não seria soberano. As coisas sairiam do controle dEle. Se o nosso Deus fosse fiel, mas não fosse também soberano, Ele muitas vezes não conseguiria manter a fidelidade dEle, porque forças o impediriam de ser fiel. Mas Ele é soberano. Ou seja, é muito bom, meus irmãos, ter um Deus amoroso e fiel, mas é muito bom ter um Deus soberano, porque toda e qualquer coisa que Ele tenha determinado sobre a minha vida vai acontecer. Salmo 138 diz: aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, Ele completará, Ele realizará, Ele levará a bom termo. Meus irmãos, nosso Deus não é um Deus de planos quebrados. O nosso Deus não é um Deus que começa e não termina. Nosso Deus não é um Deus de maneira alguma que está vendo como uma coisa vai acontecer para ver se Ele consegue se adaptar e realizar aquilo que porventura Ele tenha desejado. Não. O que Ele começou na nossa vida, diz Paulo aos Filipenses, a obra que Ele começou, Ele irá concluí-la. Amém, meus irmãos? Isso é uma realidade espiritual na nossa vida. No versículo 2, Moisés continua e nos dá a segunda lição dessa noite. A dura disciplina revela a minha dura realidade. A dura disciplina revela a minha dura realidade.
No versículo 2, Moisés diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Mas de maneira nenhuma eu quero alegorizar o texto, porque deserto, em Deuteronômio 8, versículo 2, significa deserto, lugar de pouca água, muita areia, muita pedra, muito sol e pouca sombra, pouquíssima vegetação. É literalmente um deserto. É tão deserto como o nosso lavrado é lavrado, como a Mata Atlântica é Mata Atlântica. Mas nós sabemos muito bem, meus irmãos, que o deserto, ele tem esse simbolismo de provação. Ele tem esta ideia de uma fase difícil na minha e na sua vida. Veja bem, o texto fala sobre deserto mesmo. Eu estou fazendo uma dedução de que isso também simboliza para a nossa vida algo difícil que nós vamos passar. Agora, meus irmãos, por que será que nós passamos por lutas? Por que será que o povo teve que passar por um deserto? Por que Deus, miraculosamente, não fez assim, digamos, uns 10 quilômetros, de faixa, onde era tudo florido, onde eles podiam ir saltando, olha que passarinho lindo. Deus pode ou não pode? Claro! Na verdade, ele poderia florir todo o deserto. Ora, Deus podia, meus irmãos, 100 anos antes do povo passar pelo deserto, mudar o clima daquela região e ter transformado aquela região toda em uma mata linda, florida. Podia ou não podia? Por que Deus, soberano que nós servimos, já sabendo que o seu povo passaria por ali, deixou aquele deserto, tão pouca água, ou quase nenhuma? Porque, meus irmãos, mar calmo não produz bom marinheiro. Nós somos forjados no cadinho da tribulação. Nós somos fortalecidos na luta. Nós somos aperfeiçoados na dificuldade. Vamos tomar 2 exemplos aqui. Um exemplo duplo da biologia. Você já deve ter visto uma pessoa que por algum evento acabou em uma cadeira de rodas, não é? Passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns anos, a perna dessa pessoa fica fina, ela atrofia, por um motivo óbvio: o músculo não está sendo usado. Da mesma maneira, se você pegar outra pessoa que entrou numa academia hoje, e ele começa a fazer tudo direitinho, não aquelas loucuras que alguns fazem, nem tomar remédio, nem nada disso, mas ele apenas faz uma boa alimentação, e ele faz o exercício direitinho, ele não precisa se tornar um Arnold Schwarzenegger, mas ele provavelmente vai melhorar o seu físico, né? Vai ganhar 1 ou 2 centímetros de cada músculo. Por quê? O músculo está sendo exercitado. Você sabia que o músculo ele cresce sendo quebrado? Você exercita, as fibras se rompem microscopicamente, você descansa, você se alimenta, tem que dormir. E aí o seu corpo repõe em resposta àquele esforço. E aí você fica mais musculoso. Novamente, você se transformar num troglodita, mas você fica melhor. Então, meus irmãos, a lógica espiritual é a mesma. Músculo espiritual não usado é músculo espiritual atrofiado. E a luta, a dificuldade, ela tem um papel de fortalecer, de exercitar, de desafiar os seus músculos espirituais. O que Deus fez com o povo no deserto? O texto continua: durante esses 40 anos, você está reclamando dos últimos 40 dias talvez, né? 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova. Humilhá-los e pô-los à prova. Meus irmãos, são textos como estes, são partes da Bíblia como estes, que fazem aquele que tem um coração endurecido para Deus, o ateu, dizer que Deus é esse de amor, que Deus é esse, humilhar o seu povo. Novamente, a ideia que eles têm de Deus é o corredor, florido, na mata, que eles iam cantando com baiana. Essa é a ideia que eles têm de Deus. Meu irmão, o que Deus fez no deserto foi para revelar a natureza, a dura realidade do coração desse povo. Porque o texto diz: humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Olha que interessante.
O Deus que sabe, meus irmãos, até o pensamento que eu vou ter no próximo segundo, Ele coloca uma forma humana aqui de falar. Ele fez para que Ele pudesse conhecer as intenções do seu coração, não, meus irmãos. Este povo, durante os séculos à frente, ele olharia para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele veria lá o seu coração lá como nação para todo mundo conhecer. Ora, qual de nós já não pensamos assim? Se fosse eu naquela época, ia ser Moisés, Josué e Joversi, os 13. Confessa que tu já pensaste isso. Que povo duro, que povo insuportável. 10 pragas, mar que se abre. Eles continuam duros, meus irmãos. Este é o meu coração também. Um coração que tem dificuldade, Deus poderia fazer hoje todos os milagres, mas o nosso coração se voltaria contra Ele aqui e acolá. Por isso, meus irmãos, que Deus chama Jeremias e diz: eu farei uma nova aliança com o meu povo. Eu removerei o coração de pedra. Qual foi o material mesmo, irmãos, que foi escrito os 10 mandamentos? Pedra. Eu removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e a minha lei estará escrita em seus corações. Hoje, meu amado, você só consegue ter uma obediência que seja maior a esse povo no deserto por causa da graça e da habitação do Espírito Santo. Caso contrário, de jeito nenhum teria tal de Moisés, Josué. O terceiro aqui sou eu não. E provavelmente estaria em outro lugar. Porque as intenções do meu coração seriam reveladas através das provas de Deus. Se eu iria obedecer os mandamentos ou não. Porque, meus irmãos, precisou daquele povo perceber que os seus familiares estavam morrendo um após o outro no deserto, e os 40 anos não acabavam, para que eles pudessem finalmente, quando chegou a esse tempo final, ser um povo mais preparado, mais amadurecido espiritualmente, e pudesse, pelas mãos de Josué, tomar posse da terra prometida. Ora, nós bem conhecemos o que vai acontecer depois no livro de Josué, no livro de Juízes, não é verdade? Ou seja, passada aquela geração, o povo desaprendeu o caminho da obediência de novo. Resultado? Deus os humilhou de novo. Em Juízes eles são submetidos aos povos daquela terra que eles não expulsaram, os filisteus, os midianitas e diversos outros povos, porque eles abandonaram o caminho do Senhor. A dura disciplina na nossa vida, meus irmãos, revela a minha dura realidade. Querido, ao invés de nós reclamarmos do que Deus está fazendo, nós temos que nos fazer duas perguntas. Primeira, e esse era o problema dos amigos de Jó. Eles não sabiam, não tinham como saber, e ficavam acusando de uma ou de outra coisa. Mas a primeira pergunta é: há algum pecado na minha vida que eu preciso tratar com Deus? Porque veja bem, tribulação, luta, que vem da parte de Deus, ela nem sempre é por causa de pecado, mas às vezes é. Há algum pecado na minha vida, meus irmãos, e novamente, pecado a gente tem que parar com essa ideia. Não estou adulterando, eu não matei ninguém, eu não saio por aí mentindo. Muitas vezes, meus irmãos, há pecadilhos, há raposinhas na nossa vida que precisam ser tratadas, que precisam ser extirpadas da minha vida, porque estão roubando a glória de Deus através da minha obediência. Contudo, muitas vezes, se você examina o seu coração, meu irmão, você percebe que essa não é a realidade. Ainda assim, Deus tem um propósito na luta, no deserto que você está passando. Novamente, o pastor Jerry Bridge, no livro que nós estamos lendo, ele deixa muito claro que se nós não percebermos isso, nós temos um grande risco de nos tornarmos amargurados no meio da luta. Porque nós não estamos percebendo, meus irmãos, o agir de Deus, aquilo que Ele está fazendo, nós não estamos abrindo o nosso entendimento para a palavra de Deus, para o Espírito de Deus, para que nós possamos entender o que Ele está realizando através daquele deserto, daquela luta na nossa vida. Charles Spurgeon disse uma certa vez,
eu aprendi a dar boas-vindas à onda que me joga contra a rocha. Eu aprendi a dar boas-vindas à luta que me joga em direção a Deus. Meu irmão, aprenda. Minha irmã, aprenda a compreender que o amor de Deus também se revela na sua tribulação. O amor de Deus, a providência de Deus também se revela na sua luta. Não apenas quando você é vencedor, é abençoado, mas também no seu sofrimento, lá está sim a manifestação do amor de Deus. Porque nós servimos a um Deus soberano que não dorme e que se manifesta sobre a nossa vida para fazer e realizar aquilo que Ele deseja em nós. O próximo trecho, meus irmãos, do 3 ao 5, a terceira lição dessa noite é a seguinte: a amorosa disciplina compreende minhas limitações. A amorosa disciplina de Deus, é claro, compreende minhas limitações. No versículo 3, ele diz assim: assim Ele, Deus, os humilhou e os deixou passar fome. Então vamos por parte. Assim que o povo sai do Egito, certamente eles levaram algum suprimento. A saída diz que eles despojaram os egípcios. Obviamente não levaram só prata, ouro, pedras preciosas, etc. Eles levaram comida, levaram um pouco de água, mas uma hora ia acabar. E o texto diz, meus irmãos, que Deus propositadamente os deixou, diz o texto, passar fome. Agora, calma aí, meu irmão, ninguém ficou parecendo aquelas imagens da Etiópia na década de 80. O que o texto diz é que o estômago gritou, né? Alimente-me. Uma coisa está errada. Não tem a próxima refeição. O que a gente vai fazer? Naquela ocasião, meus irmãos, o coração do povo começou a ser revelado. Vocês lembram o que o povo falou? Eles se levantaram contra Moisés dizendo: você não poderia ter nos deixado morrer lá no Egito? Tinha que trazer para morrer aqui no deserto? Lá nós íamos morrer, mas íamos morrer do lado das panelas de carne. A gente é escravo, não tinha direito a nada. Fazia tijolo dia sim, dia também, mas pelo menos ia morrer de barriga cheia. E o coração do povo começa a ser revelado. Só que Deus, meus irmãos, na sua misericórdia, Ele faz algo. Mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Vocês lembram qual era o maná? Qual era a história do maná? Maná era um pó que caía do céu e que de manhã cedo estava sobre a terra como se fosse um orvalho. Ora, estava seco porque você está no deserto, né? Não tem muita umidade mesmo, então esse pó estava seco. Então eles tinham que acordar cedo, separar esse pó de qualquer impureza e com ele poder fazer bolos e pães e assim por diante. E a Bíblia fala que ele tinha um gosto adocicado, como mel. E interessante do maná, meus irmãos, é que, você lembra bem, todo dia ele tinha que ser colhido. Vamos lá: domingo, uma porção, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 2 porções. Todo dia era uma porção só. Na sexta tinha que ser 2 porções. Por quê? Porque no sábado ele não caía e ele não tinha como ser colhido. Ora, olha que interessante, meus irmãos. Tudo isso no coração do povo estava sendo provado. O maná caiu, o que o povo fez? Pegou mais do que precisava para guardar. E o texto da palavra de Deus diz: e aquele cheiro mau, e deu bicho. Deu tapuru, aquele que você sabe que dá no lixo, né, lá da sua casa, quando não é recolhido. Mas de um dia para o outro, porque o povo não confiou na palavra, na providência de Deus. Quando chegou no sexto dia, ou na sexta-feira, melhor dizendo, o povo tinha que colher dobrado. E detalhe, eles colhiam dobrado e no sábado não amanhecia podre, mal cheiroso, nem com bicho. A providência de Deus preservava e eles podiam comer no sábado sem ter que sair para colher e assim obedecendo à lei de Moisés. Domingo começava tudo de novo, uma porção por dia, até de novo a sexta-feira. O maná, meus irmãos, durou do dia que caiu, do texto que nós estamos relembrando agora, até o dia em que eles iam entrar
na terra prometida. Não faltou nem um dia e também não veio nenhum sábado, conforme o propósito do Senhor. Sentiram fome, foram humilhados, Deus agiu com misericórdia. Ele entende, meus irmãos, o limite em que nós podemos ser provados. A palavra de Deus diz que não nos sobreveio tentação que não seja comum aos homens. E Deus, conhecedor do nosso coração, Ele nos dá aprovação até onde possamos aguentar, dando junto o escape. E se você acha, meu irmão, que essa palavra é dura, de Paulo, o autor de Hebreus diz o seguinte: na luta de vocês contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, aos olhos do autor de Hebreus, o limite da desobediência era o quê? A morte. Porque naquela época, meus irmãos, muito diferente da nossa, em especial no Brasil, os nossos irmãos estavam realmente derramando sangue por causa da sua fé em Cristo Jesus. E o autor de Hebreus diz: Deus vai prová-los até onde ele tem que ir, mesmo que signifique derramar o seu próprio sangue. Então, meus irmãos, Deus traz o maná. Deus cessa essa provação para com eles. Ele diz: para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem. Lembrou desse versículo quando nós lemos no começo da mensagem? Está lá em Mateus capítulo 4, na boca de quem, meus irmãos? Na boca de Jesus. Satanás vira para Jesus e diz: se você é filho de Deus mesmo, pega essas pedras aqui e transforma em pão. Jesus estava morrendo de fome, com certeza. 40 dias no deserto. Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Perceba, meus irmãos, que esse texto aqui foi lembrado por Jesus porque ele é muito mais do que muitas vezes a gente dá uma lidinha superficial e consegue perceber. O texto diz o seguinte, vamos repetir: nem só de pão. Primeira coisa, meus irmãos, que esse pequeno trecho do versículo nos traz a atenção: qual é a minha prioridade em servir a Deus? Deus estava dizendo para Israel: qual é a sua prioridade? Você serve a Deus por aquilo que Deus é, ou você serve a Deus por aquilo que você pode receber dele? Você serve a Deus por aquilo que você recebe dele, ou por aquilo que ele é na sua vida? Nem só de pão. Eu quero convidar você, meu irmão, a fazer uma análise, uma avaliação do seu coração. Você está aqui hoje com saúde boa, com saúde mais ou menos, ou não tão boa assim? Você está aqui hoje com dinheiro no banco, pouco dinheiro ou dinheiro nenhum? Você está aqui hoje a pé, de bicicleta, de carro, de avião, não sei como é que chegou. Mas se você fosse colocado, irmão, num deserto, será que a sua fidelidade a Deus dependeria das bênçãos? Será que a minha fidelidade a Deus, a minha obediência a Deus, o meu amor a Deus, a minha admiração, a minha devoção, a minha submissão dependeriam de algo que Ele possa fazer na minha vida? Em outras palavras, meus irmãos, o nosso Deus me basta. Eu me lembrei agora daquele pensamento, meus irmãos, que tem gente que quer muito ir para o céu, pouco importa se Deus vai estar lá ou não. Sabia disso? Será, meu irmão, que o seu anseio pela eternidade, vou botar lá na frente agora o nosso pensamento, será que ele é porque você anseia ver Deus, se encontrar com Jesus? Será, meus irmãos, que se não tivesse rua de ouro, se não tivesse nada daquilo, veja bem, deixa eu colocar de uma maneira bem radical, que obviamente não está na palavra, será que se a eternidade fosse muito, muito pior do que aqui, mas Cristo está lá, você ainda assim queria? Pastor, mas não é. Eu sei que não é. Mas vamos supor, meus irmãos, que a vida eterna fosse apenas a companhia de Cristo e estar com Ele. Ele lhe basta. Meus irmãos, em Êxodo, depois de uma das muitas decepções que Deus tem com Israel, Deus fala: olha, Moisés,
pega esse povo e pega o teu rumo, mas eu não vou junto não, porque esse é um povo obstinado, esse é um povo teimoso. Se eu for junto com ele, eu vou destruí-lo, porque eu sou santo. O que Moisés fala, meus irmãos? Senhor, se tu não fores conosco, não nos tire daqui. Deixa eu dizer para você, meus irmãos, que Moisés acabou de dizer: terra prometida sem Deus não dá, não presta. Eu prefiro ficar no deserto, eu prefiro ficar na luta, eu prefiro ficar na falta de água, eu prefiro comer maná o resto da minha vida, mas eu estou com o Senhor. Meus irmãos, eu preciso a cada dia sim ser humilhado, ser diminuído, porque o meu coração se desvia para as coisas desse mundo direto. E Cristo precisa ser o meu anseio todo dia. A pessoa dele, a santidade dele, o seu evangelho precisa ser o meu anseio todo dia. Aquilo que ele é precisa estar dentro da minha necessidade primeira, e aquela que eu mais quero atender. Não apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus? Eu sei que muitos aqui adquiriram o abençoado e bendito hábito da sua devocional. Glória a Deus. Mas eu pergunto, você tem valorizado esse tempo diante da palavra? Você tem aprendido com ela a cada dia? Você tem sido edificado pela palavra, modificado pela palavra, confrontado pela palavra, consolado pela palavra de Deus? Porque a palavra de Deus continua dizendo: as roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Ou seja, conforme aquilo que você pode aguentar. Nos últimos dias, meus irmãos, e essa é uma ótima oportunidade para a gente falar disso. Nos últimos dias, nós tivemos o desprazer de ver mais uma lei sendo aprovada no nosso país que contraria a palavra de Deus. Conforme eu anunciei para os irmãos, quando isso começou lá atrás, acho que nós ainda estávamos no nosso outro prédio, e eu cantei essa pedra que ia passar, e já avisei que o meu kit de prisão está preso, está pronto, viu? E a tal da lei da palmada, que querem até dar um nome bonito por causa da morte daquele menino, completamente, que não tem absolutamente nada a ver com palmada. Nem lembro o nome do menino agora. Isso. Quer dar um nome bonito, mas é a lei da palmada, é assim que vai ser conhecida. Onde, meus irmãos, o texto, extremamente inexato, cancela o direito paterno e materno de disciplinar fisicamente o seu filho. Rasga Provérbios, onde a palavra de Deus diz que a astutícia, a maldade está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dele. Sendo que agora o menino pode fazer o que quer na sua casa, você tem só que conversar com ele. Só conversar. Pode dizer: menino, fala aí. Não faz, filho. Ele: não faz, filhinho. Chuta vocês? Não, papai banana aqui ama você. Esse molenga aqui ama você. Vamos dar as mãos, vamos chamar a psicóloga agora aqui. Nos Estados Unidos, meus irmãos, onde já não chegou ainda a esse ponto, mas adolescentes já denunciam seus pais. Eu soube de uma história contada pelo meu pai, que aconteceu com um amigo dele, em que o adolescente soube disso e ligou para a justiça, e o pai foi chamado diante do juiz. O pai assinou: eu vou estar lá. Lá é rápido, né? Nesse negócio de que é 10 anos, não. Na semana seguinte você está com o juiz. E o pai preparou uma mala ou duas, todas as coisas do filho. Chegou lá diante do juiz, e o juiz perguntou: olha, eu sou disciplinou fisicamente seu filho, tem o quê? 15, 16 anos, não sei como é que é a história direito, mas por que foi? E o pai contou
do desrespeito, que não queria respeitar a hora de chegar em casa, queria fazer o que queria, sair quando queria, ir para a escola quando queria, não queria obedecer mais nada dentro de casa. E o pai falou, inclusive seu juiz, eu trouxe as malas dele aqui para o senhor criar. Leva para sua casa e o senhor vê. Ou para casa de qualquer pessoa. Lá você tem lares temporários chamado foster care, né? O lar temporário dos Estados Unidos. Aquele juiz falou, você não precisa falar mais nada não. Eu quero lhe pedir perdão por ter trazido o senhor até aqui, tirado do seu trabalho e lhe sujeitar a isso tudo. Aí virou-se o menino, deu-lhe um sabão e me mandou os dois para casa. Será que isso vai acontecer no Brasil? Ou qualquer besteirinha? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Deus faz isso conosco. Se você nunca recebeu uma palmada de Deus, o autor de Hebreus diz que você não é convertido. Sabia disso? Porque Deus disciplina filho. Aquele que não é filho, não disciplina. Meus irmãos, eu quero esse filho de Deus na minha vida, porque eu não quero ser um filho desobediente. Eu não quero ser um filho rebelde. Eu não quero ser um filho que obedece de aparência. Sabe a história? Filho, senta. Fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. É isso que o Superman ensina a propósito, viu? Aquilo é comportamentalismo, é Pavlov. Aquilo não é mudança de coração. Rapaz, mas é tão legal o programa. Até assista, mas não aprenda nada, por favor. Quer aprender? Vai aqui a dica. Além, obviamente, da palavra de Deus, que não é suficiente, mas quer ir esmiuçado? Pastoreando o coração da criança. O nome do autor. Compra, lê, você vai ver a diferença do que está sendo ensinado lá fora. Deus nos disciplina amorosamente, mas compreende a minha limitação. E assim, meus irmãos, ele sempre vinha do deserto em socorro do seu povo. Se era água, ele trazia água. Se era o maná, ele trouxe o maná. Em determinado momento, o povo estava querendo comer a carninha, ele trouxe as aves, né, que pedernizes que foram, e eles conseguiram pegar com a mão. E diz o texto de Salmos que eles comeram até sair pelo nariz, enjoados de comer carne daquela ave. Deus atendeu ao seu povo, provando-os até o seu limite. Então, meus irmãos, a obediência deve ser motivada por um alvo. Segundo lugar, a dura disciplina revela a minha dura realidade. Terceiro lugar, a amorosa disciplina compreende minhas limitações. Nós terminamos hoje e pegarmos de novo semana que vem. Quarto lugar, a obediência deve ser motivada pelas promessas. É como um sanduíche. Agora ele volta mais ou menos para o tema do primeiro versículo, e ele fala da seguinte forma, do versículo 6 ao 9. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. No versículo 6, primeiro versículo desta sessão, meus irmãos, Moisés retoma o tema da obediência. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Grande parte do que está na palavra de Deus sobre obediência nós já sabemos. Sabe por quê? Porque a sociedade ocidental em especial, em primeiro lugar, ela foi grandemente influenciada pelo cristianismo. Então nós temos uma noção de certo e errado que vem da palavra de Deus. Em segundo lugar, existe algo chamado graça comum, em que Deus dispensou a todos os povos, em que até certo nível o homem sabe o que é certo e o que é errado. Ora, se você pegar uma tribo lá no Xingu, no meio da Amazônia, você não precisa dizer para ele que é errado chutar um bebê. Onde é que você está levando esse bebê? Estou levando para o rio. Não, ele sabe que é errado. Ele sabe que é errado lá desrespeitar os pais. Eu já convivi com indígenas de primeira geração vindo do interior para cá, e o respeito deles pelos pais e pelos mais velhos é assustador, de forma boa falando. Era impressionante. E ninguém ensinou. Eles aprenderam na cultura porque a graça comum de Deus preservou isso por toda a humanidade. Infelizmente, ou felizmente, ela não é suficiente para levar o coração ao conhecimento de Cristo. Precisa da pregação do Evangelho.
mas é suficiente para que nós nos levamos em um planeta que é um tremendo de um caos. O problema, meus irmãos, é que a graça comum tem, ao meu ver, surtido cada vez menos efeito no planeta Terra. Sabe por quê? A fome no mundo não é uma crise, é um projeto. É um projeto de extermínio em massa. Vou repetir: a fome no mundo não é uma crise, é projeto. São menos bocas para se alimentar. O planeta tem tranquilamente condições de fazer alimentos para alimentar todo mundo, mas não faz porque não é interesse de quem está no poder. Então vamos eliminar o maior número de pessoas com fome e com guerra. Por que demorou anos para a ONU entrar no conflito lá do Sudão agora? Inclusive o brasileiro que é da frente, o general Santos. Anos! Milhares e milhares de pessoas mortas. E agora, finalmente, ligaram a televisão e descobriram que tem um conflito na África matando centenas de milhares de pessoas. Não era interesse. Não era interesse acabar com alguma coisa que é, na verdade, projeto da sociedade de hoje. Então, meus irmãos, o texto vai nos falar que Deus deseja obediência aos seus mandamentos. Obediência àquilo que Ele colocou. Mas por quê? Porque essa obediência, e muito nós já sabemos, muito nós aprendemos nossos pais, mas temos toda ela na palavra de Deus, vai gerar algo na nossa vida. Versículo 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques e água. E o texto vai terminar, nós já lemos. Tem figueira, tem videira, tem trigo, tem cevada, até ferro e cobre tem lá. E tudo isso é comprovado. Meus irmãos, quando Deus fala para nós sobre obediência, Ele diz o seguinte: eu vou trazer algo bom na sua vida. Deixa eu explicar de uma outra maneira, meu irmão. Existe um pensamento na nossa mente, existe um pensamento, na verdade, que vem da nossa carne, que quando Deus coloca a obediência para nós, é porque Ele vai tirar alguma coisa de nós. E isso começa desde a nossa infância, quando nós somos crianças. Ou por acaso, os menores aqui, nós podemos lembrar também, a última vez que você foi disciplinado, você perdeu o direito ao celular, a usar a internet, não pôde sair de casa porque estava de castigo, você disse: e bom, estava esperando, estava querendo uma disciplina. Puxa, não. Na verdade, o autor de Hebreus diz que a disciplina, como nós a recebemos, ela é motivo de tristeza. Mesmo quando vem de Deus. Porque isso está emulado, meus irmãos, na nossa infância. Agora, uma criança bem disciplinada, ela precisa compreender que na verdade está sendo feito um bem para ela e não um mal. Quer seja uma palmadinha no traseiro, ou a perda de um privilégio, ou qualquer outra coisa. Algo foi feito de errado. Houve uma desobediência. E isso motivou o papai e a mamãe a agir com disciplina. Qual o objetivo, meus irmãos, de nós disciplinando nossos filhos? Vingança, é claro. É esse? Não. Porque nós queremos formar caráter. Preparar os nossos filhos para uma sociedade onde eles vão ouvir muitas vezes não. E vão ter que obedecer. E vão ter que colocar-se em situações onde muitas vezes não vão gostar. E terão que aprender a se submeter. A mesma coisa, meus amados, Deus faz na nossa vida. Na mesma forma, porque Ele quer desenvolver algo muito importante na nossa vida. Atenção, o caráter de Cristo. Deus está formando a imagem do seu Filho na minha e na sua vida. Meu irmão, quando você se agarra com o seu pecado, a sua desobediência, a sua escolha, em detrimento daquilo que Deus está propondo para mim e para você, você está dizendo o seguinte: preste bem atenção, eu não quero ser igual a Cristo, eu quero ser igual a mim mesmo e da maneira como eu sou.
Eu quero me agarrar com esta inveja. Eu quero me agarrar com esta ira. Eu quero me agarrar com esta lascívia. Eu quero me agarrar. E você complete o espaço em branco. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, por exemplo, de Cristo, todas essas coisas estavam ausentes dele. E é esta imagem do verdadeiro cristão. Infelizmente, meus irmãos, o mundo tem isso. Como é que é um crente? Ah, crente é um cara que não fuma, não bebe, não... É isso? Usa roupa... Hoje eu estou bem crente, ó. Roupa de manga comprida, calça social. No ano passado, morrendo, pregou assim, meio crente moderno, né? A pessoa, mano, você vê um desse pessoal que tem um estereótipo assim, vai achar que o cara não é crente, porque ele gosta de jeans, coisa absurda. Por quê? Porque se criou um estereótipo de quem é crente e quem não é, mas não se fala, pelo menos eu nunca ouvi falar na sociedade, o que é um crente? Um crente é um cara que faz as coisas direito. Um crente é um cara que respeita a sua esposa, o seu esposo. Um crente é um cara que cuida dos seus filhos, tem os filhos bem educados. Ele é bom patrão, ele é bom funcionário. Ele é amigo das pessoas. Crente é uma pessoa que segue o que a palavra de Deus diz que ele tem que ser. E muitas vezes, meus irmãos, nós não compreendemos que a disciplina de Deus tem o desejo, o objetivo de nos mostrar que existe uma promessa de Deus para a minha vida. E acredite, querido, a promessa de Deus é melhor. O plano de Deus é melhor. O alvo de Deus é melhor. Se o povo tivesse compreendido isso 37, 38 anos antes, esse deserto todo nunca teria acontecido. E eles já estariam experimentando o quê? Figueiras, videiras, romãzeiras, azeite de oliva, mel, trigo, cevada, água que jorra dos vales e das colinas, ferro e cobre. Tudo que eles precisassem estava lá esperando por eles. Quantas vezes, meus irmãos, eu ainda não estou experimentando determinadas promessas de Deus, porque eu não estou maduro o suficiente. Eu não estou preparado. Eu estou mais semelhante ao povo lá no começo dos 40 anos do que o povo no final dos 40 anos. Pastor, como é que resolve isso? Ore comigo essa noite, dizendo: Deus, venha provar meu coração. Mostra para o Senhor e para mim a dureza do meu coração. Trata a dureza do meu coração e forja a pessoa de Cristo em mim. Vamos orar? Deus, nós precisamos que o Senhor faça exatamente isso em nossas vidas. Porque o nosso coração orgulhoso, quantas vezes já disse: se fosse eu naquele deserto, seria diferente. Quando na verdade, ó Deus, nós temos visto o nosso coração mal. Como teu servo do passado disse certa vez: Senhor, livra-me deste homem mau, eu. Ó Deus, me ajuda. Ajuda os meus irmãos aqui, ó Deus. Tantos pensamentos que nós temos às vezes, ó Pai, contra pessoas queridas, mas também contra aqueles que se levantam contra nós, às vezes contra estranhos. Quanta coisa, Deus, nós guardamos no nosso coração e precisamos ser tratados pelo Senhor. Precisamos ser levados, ó Deus, para o deserto e sermos confrontados com a nossa realidade espiritual. Age dessa maneira, Deus. Realiza isso. Que durante esta semana, ó Deus, em cada lar, em cada grupo de vida, nós possamos estar lembrando desta palavra e pedindo, clamando: Deus, trabalha a minha vida. Deus, derrete a minha vida no teu cadinho, para que eu possa ser purificado com ouro puro e eu possa ter a pessoa, a imagem de Cristo sendo forjada em mim. É em nome dele que nós oramos, é em nome dele que nós clamamos nesta noite. Amém e amém.